E se eu te dissesse que existem 3 deuses em Naruto e Boruto que poderiam invadir o universo Marvel e simplesmente quebrar a realidade, o tempo e a existência como se não fosse nada? A gente tá falando de entidades que manipulam dimensões, recriam universos, controlam a vida e a morte, mas será que isso é o suficiente contra monstros como o Doutor Estranho, a Feiticeira Escarlate ou até mesmo forças cósmicas que existem muito além da compreensão? Esse vídeo de hoje foi sugerido pelo Galava Rianor e eu te garanto, o que você vai ver aqui vai mudar completamente a forma de como você enxerga essas escalas de poder. Fica até o final do vídeo porque esse nível aqui dessa batalha é bem desequilibrada. E para isso vamos separar então o universo Marvel em 3 camadas. Primeira camada, heróis e vilões. Segunda camada, seres cósmicos. E terceira camada, entidades. O Shibai Otsutsuki, ele é o ápice do clã Otsutsuki, tendo evoluído ao ponto de se tornar uma entidade divina e abandonar o seu corpo físico após milênios consumindo fruto de chakra. Ele representa um nível máximo de poder do universo de Boruto. Seus poderes, chamados então de Shinjutsu, são superiores ao ninjutsus e funcionam como milagres divinos, digamos assim. Entre eles estão a manipulação da realidade, a entre aspas onipotência limitada e a quase onisciência, vendo o passado, presente e múltiplos futuros. Ele também tem uma reflexão automática de ataque, controle natural de fenômenos e viagem entre dimensões. Além disso, ele possui uma existência além do corpo físico e também imortalidade ligada ao karma, tornando a sua destruição extremamente difícil. E seus poderes são a origem de habilidades vistas em personagens como a Eida ou então o Daemon. O Shibai, ele transcendeu todos os limites, sendo uma entidade divina com controle sobre a realidade, tempo e também a existência, acima de qualquer outro personagem da obra. Agora, indo para Kaguya e Hagoromo, eles são praticamente iguais ao Shibai, mas óbvio que tanto a Kaguya quanto então o Hagoromo tiveram mais tempo de apresentação, de feitos do que o próprio Shibai. Vocês têm que ter noção de que o Shibai está bem acima da Kaguya e do próprio Hagoromo. Por exemplo, a Kaguya, ela é diretamente apontada como a criadora de dimensões e também indiretamente como sendo semelhante ao universo principal de Naruto. Ela possui o poder de mudar instantaneamente a dimensão em que se encontra, assim como aqueles ao seu redor, fazendo então com que sejam arrastados e presos na dimensão para onde foram movidos. É dito que o poder divino desperto do fundador tece o espaço livremente e sem restrições. Seu poder representa o acenar abstraído de tal processo, ou seja, sinteticamente seria um poder que é igual a criar, uma criação de algo do nada. E criar seria também igual a dimensões, por exemplo. Agora, os espaços de tempo da Kaguya são descritos com palavras como Sekai. A palavra tem 3 significados principais na obra e também na própria cosmologia em si: o mundo, o universo e também sociedade. A Kaguya, o poder dela em si que ela tem, pode se interpretar que ela tem o poder para criar um mundo, dimensão ou então um universo. Mas em outra também interpretação, pode ser interpretado um mundo físico, abrangendo países e também continentes. Agora, a Kaguya chegou à Terra em uma era de guerras intermináveis e ao consumir o fruto da árvore divina, ela se tornou a primeira pessoa a possuir o chakra, adquirindo poderes divinos para encerrar os conflitos. Mas a sua obsessão pelo poder levou ela a se fundir com a própria árvore divina, virando então as 10 caudas, a Jubi. Uma das coisas mais absurdas que a Kaguya já fez, né, ou que então ela representa, ela é capaz de fazer, é o seu controle sobre o espaço e tempo através do próprio Ameno Minaka. Ela pode teletransportar instantaneamente a si mesma e a todos ao seu redor para dimensões alternativas sob o seu controle total. A Kaguya, ela não é apenas uma usuária de técnicas complexas, a sua força bruta e poder destrutivo são incomparáveis no universo de Naruto e Boruto. O ataque de vácuo das 80 divindades, por exemplo, onde ela materializa punhos de chakra gigantescos e com essa técnica ela destruiu o Susanoo perfeito do Sasuke como se fosse feito de papel. E para contexto, esse mesmo Susanoo já foi capaz de resistir a explosões que pulverizaram cadeias de montanhas. Outro exemplo também são ossos de cinza, que é uma habilidade
habilidade de morte instantânea. Qualquer organismo perfurado por esses ossos começa a se desintegrar em nível molecular até virar cinzas. Nem mesmo a regeneração avançada pode impedir a morte. A esfera da busca da verdade expansiva, após também absorver o chakra de todos presos no Tsukuyomi finito, ela cria uma esfera colossal capaz de apagar o mundo inteiro e recriá-lo do zero. A Kaguya, ela possui os 3 grandes dojutsus, o Byakugan, o Sharingan e o Rinnegan, de forma integrada. Através do Byakugan, ela não possui pontos cegos e pode então ver os pontos de pressão vitais do inimigo. Ela não pode ser morta por meios convencionais, apenas selada, e sua regeneração ela é considerada de nível divino. Um genjutsu em escala planetária que coloca toda a humanidade em um sonho eterno para que o seu próprio chakra seja colhido. Agora, o Hagoromo, por outro lado, ele pode literalmente existir em qualquer lugar e observa também diferentes planos de existência e também pode até entrar em paisagens mentais, e ele criou uma Tatabi que governa a morte e também zela pelo próprio Sansara, que é aplicável ao mundo principal e terras puras. Para resumir, Sansara no budismo e também no próprio hinduísmo é o ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento, e também sofrimento, existência confinada, impulsionado pelo próprio karma e também ignorância. Em Naruto, Sansara coloca principalmente o Rinnegan com o olho de Sansara ou então o olho de reencarnação, e o jutsu de reanimação, que é uma habilidade de Sansara de vida celestial, que é usado então em um Gedo e Rinei Tensei no jutsu, ele é um poder ocular supremo associado aos 6 caminhos, permitindo controlar a vida e a morte. E o Hagoromo, ele é conhecido como sendo um sábio de 6 caminhos e também ele é o progenitor do ninjutsu e o primeiro a entender a natureza do chakra. O Hagoromo, ele é considerado também o ser mais forte em seu auge, superando até mesmo a Kaguya, o Tsutsuki. Ele herdou o chakra da besta das 10 caudas e possuía um volume de chakra enorme, de 6 caminhos, com um yin yang imenso, muito superior ao que foi distribuído para o Naruto e também para o próprio Sasuke. Agora, o Rinnegan do Hagoromo, ele é o original e também o mais poderoso, digamos assim, né? Concedendo então uma gama de habilidades únicas e a capacidade de replicar todas as técnicas do Rinnegan vistas até então. O Hagoromo, ele dominou o modo sábio, combinando com o seu chakra das 6 caudas ou dos 6 caminhos, né, para poder alcançar um nível de poder sem precedentes. Ele também é o criador de técnicas fundamentais do mundo ninja, por exemplo, a arte sábia, o estilo sombra e luz, como a lâmina divina, e o próprio Nunoboku, uma espada criada a partir de suas emoções e vontade, cujo poder aumenta com a determinação do usuário. A arte sábia do estilo sombra e luz também, a criação de todas as coisas, que é um jutsu que ele usou para criar as bestas de cauda a partir do chakra dos 10 caudas, dando então vida a seres vivos. Também tem o Izanagi, que é uma aplicação de prática de criação de todas as coisas que permite o usuário a transformar a fantasia em realidade, anulando então ferimentos ou então situações desfavoráveis. O Hagoromo, ele possuía essa versão completa dessa própria habilidade. Também tem o selo do caixão das 10 caudas, que é um jutsu de selamento que permite absorver as bestas de cauda e se tornar um Jinchuriki do 10 caudas, concedendo poderes como levitação e também a esfera da busca da verdade. Há varinhas negras, que é criadas a partir da sua própria vontade. Essas varinhas, digamos assim, podem limitar os movimentos do oponente, perfurando então pontos de pressão, impedindo a manipulação do chakra, e essa habilidade também é comum entre os próprios Otsutsuki. Agora, como derrotar o Shibai, a Kaguya e o próprio Hagoromo? A traição do Zetsu Negro foi crucial para o próprio selamento da própria Kaguya. A manipulação e também a surpresa são eficazes contra ela. As capacidades dos próprios poderes dela são descritos como direto e também impactante. Não são versáteis, o que pode ser explorado por oponentes mais ágeis e também estratégicos. A única forma de, entre aspas, derrotá-la é através
através de técnicas de selamento poderosas, como então 6 caminhos ou então o Shibaku Tensei. Apesar do seu próprio poder, a Kaguya não tem a mesma experiência tática de outros ninjas, o que torna também possível ou também previsível em certas situações. Ela também foi superada pela estratégia e também trabalho em equipe do Naruto e também do Sasuke. E para combater o Ameno Minaka, a manipulação dimensional da Kaguya, o Sasuke ele usou seu próprio Rinnegan, onde pôde abrir portais dimensionais e usar então isso ao seu favor. E existem diversos personagens na Marvel que fazem isso. Um dos exemplos mais claros é a América Chaves. Ela é capaz de viajar pelo próprio multiverso, todo o multiverso, só dando um soco, um chute, um ataque qualquer. O Naruto e o Sasuke foram capazes de reagir e se mover em suas dimensões. Personagens como Thor também são capazes de se mover e reagir através de dimensões, como na vez quando ele estava em outro lado da galáxia e se moveu através dos 10 reinos, cujos são reinos, dimensões e também universos. O mesmo Thor que pode abrir portais dimensionais usando seu martelo, não só por dimensões, mas também universos e por todo o multiverso. Ataques físicos da Kaguya quebra defesas e até podem absorver o chakra. O Susanoo, por exemplo, do Sasuke foi quebrado, mas as defesas de chakra dos 6 caminhos podem mitigar. E para combater isso, existem diversos personagens na Marvel que podem combater os ataques físicos da Kaguya e também as absorções de energia que ela é capaz de fazer. Doutor Estranho, o Homem Absorvente, o Sentry, o Sentinela e diversos outros. Eu vou usar como exemplo aqui o Thor novamente. Ele também é capaz de absorver a energia e manipular ela, mesmo seu Mjolnir e a Força Odin ou a Força Thor também, como aconteceu em Vingadores, Heróis Mais Poderosos da Terra, volume 1, número 4 e Thor número 432. Ou seja, no combate físico direto, o Thor canalizaria o próprio chakra da Kaguya através do próprio corpo dele, ou então do martelo, e usaria isso em um ataque massivo, como ele fez ao absorver a radiação gama da She-Hulk. A regeneração da Kaguya ela é bem alta, mas personagens com regeneração avançada podem ter alguma resistência. As esferas da busca da verdade expansiva dela, a única forma é selar a esfera ou então interromper a sua formação antes que atinja o seu potencial máximo. Ela requer múltiplos usuários de 6 caminhos ou então habilidade de selamento de alto nível. Mas tem um porém, existem métodos que pode destruir ou então cauterar as esferas. Na própria obra de Naruto é dito que Gogodamas só podem ser danificadas ou então anuladas por habilidades que utilizam energia da natureza ou então senjutsu, especialmente o modo sábio dos 6 caminhos. A esfera expansiva da Kaguya ela é descrita como capaz de reescrever a dimensão ou então destruir o espaço e tempo, ou seja, apenas ataque de poder comparável, nível planetário ou superior com energia divina conseguiriam detê-la. E para quem acompanha a Marvel, o universo Marvel é muito variado em poder físico, bruto, mágico, de energia, qualquer tipo. O Thor, de novo como exemplo, ele pode invocar seu raio por vários universos e tudo isso sem o Mjolnir. Thor sem Mjolnir pode invocar tempestades que podem sacudir a árvore do mundo e todos os universos ligados a ela. A Carol Danvers, a Capitã Marvel, tem todas as características de vencer um Otsutsuki. Ela sempre foi limitada a quanta energia ela absorve, mas quando isso mudou, seu poder aumentou a níveis absurdos. Por exemplo, ela é capaz de absorver a Força Fênix e absorver também a energia, o poder de um portador da Joia da Realidade. A força dela realmente depende de quanta energia ela tem armazenada. Ela sempre consegue absorver mais energia e também está constantemente atraindo energia de forma passiva. Praticamente não há energia que ela não consiga segurar. Isso vale para luz, som, calor, eletricidade, magia e muitos outros. Agora, usar múltiplos clones ou então ataques diferentes direções para poder sobrecarregar a sua percepção pode ajudar a lidar com o Byakugan. Naruto usou clones para poder distrair a Kaguya e também criar aberturas. E já então o Tsukuyomi Infinito, o Rinnegan ou o Chakra dos 6 caminhos concedem imunidade ou então a capacidade de dissipar o Genjutsu. O Sasuke e o Naruto, por exemplo, foram imunes devido então ao Chakra do Hagoromo. Por exemplo, o Susanoo completa
projeto pode proteger o usuário do Tsukuyomi infinito, e para lidar com isso, existem inúmeros personagens capazes de sair do próprio Tsukuyomi, ou até mesmo ser imune. Juggernaut, Emma Frost, Magic, Motoqueiro Fantasma, Thanos, Moon Knight, Visão, Jean Grey, tipo Proteus, um mutante com a manipulação da realidade poderia distorcer a ilusão ou então se libertar dela. O Jamie Braddock, um monarca, mutante com manipulação da realidade, pode reescrever a realidade ao seu redor. Ultron, como sendo então uma inteligência artificial avançada, a sua mente não pode ser afetada pelo Genjutsu. O Homem de Ferro, as suas armaduras têm escudos psíquicos ou sistemas que protegem de ataques mentais e nem precisa ser armadura cósmica para isso. MODOK, a sua mente é aprimorada e também protegida por tecnologia. O Professor X, Charles Xavier, é um dos telepatas mais poderosos da Terra e seus escudos psíquicos são quase impenetráveis. Psylocke, uma telepata e também ninja psíquica, as suas katanas psíquicas podem cortar ilusões. Cable, telepata e também telecinético, a sua mente é altamente treinada e também resistente. Magneto, a sua vontade e também controle sobre campos eletromagnéticos cria também escudos mentais. O Manto, por ter a sua conexão com a dimensão negra, isso torna ele resistente a ataques mentais também. Cara, existem diversos seres que lidaria com o Tsukuyomi infinito com uma certa facilidade. Tempestade, Sentinela, Groot, Homem-Coisa e muitos outros. O Visão, com a sua intangibilidade, seria imune aos ossos cinza da Kaguya. O Thor e Sentinela possuem poder destrutivo para sobrejugar as defesas da própria Kaguya. E para lidar com a imortalidade da Kaguya, o Doutor Estranho possui um acesso a inúmeros feitiços de selamento e também aprisionamento. A Feiticeira Escarlate reescreveria a realidade para remover a sua própria imortalidade ou então selá-la permanentemente. Agora então falando um pouquinho do Hagoromo, as suas fraquezas são mais conceituais do que um combate direto, né? O Hagoromo ele busca pela paz e também pelo próprio equilíbrio, evitando usar seu poder de forma agressiva, e sua maior fraqueza, digamos assim, é a sua compaixão. Ele é uma entidade espiritual, tem intervenção limitada no mundo físico e depende também de outros para poder agir. Ele atua mais como um guia do que um cara que vai ali chegar e lutar, não sendo então uma ameaça direta. Enfrentar ele seria quase impossível, porque o foco aqui está em lidar com a sua influência ou então alcançar um poder equivalente. Personagens com vasta manipulação de energia cósmica ou então poder físico ilimitado podem igualar ou então superar o seu volume de chakra dos 6 caminhos. Doutor Estranho, como citei, pode drenar ou então anular energia do Hagoromo, por exemplo, onde então o Doutor Estranho ele pode desmantelar ou então reverter as criações do Rinnegan. Franklin Richards ele pode reescrever a realidade para negar seus efeitos, e Izanagi ele é uma variante de uma habilidade de manipulação da realidade, e para lidar com isso existem também diversos heróis da Marvel ou vilões também que manipulam a realidade e superam o poder do Hagoromo, como então a Wanda. Armas e seres com poderes cósmicos ou então destrutivos superiores ou superior podem resistir ou então destruir a lâmina Nonoboku. A durabilidade e a capacidade então da manipulação de energia do Thor, Sulfito Prateado e outros seria também fácil de lidar com a lâmina Nonoboku. Os selamentos de alto nível da Marvel ou manipulação da realidade poderiam sim impedir a absorção ou então liberar o que foi selado, até mesmo remover o Hagoromo da existência. Agora, colocando isso daí tudo em comparação ao universo Marvel, até onde o Shibai, o Tsuksuki, a Kaguya e o próprio Hagoromo iria na Marvel? Sendo então o mais claro possível, como o Shibai ele é um ser que transcendeu o corpo físico, muitos heróis e vilões da Marvel não teriam capacidade para lutar contra o Shibai ou Tsuksuki. Agora existem personagens que saberiam lidar com ameaças nesse nível do Shibai, como então o Wishid, onde ele tem um grande número de feitos e também invenções baseados na ciência, como então projetar um visualizador de realidade alternativa e outros dispositivos avançados. O Weed ele provou ser um gênio em praticamente todas as ciências nativas da Terra e também mostrou ser conhecedor do que algumas das civilizações alienígenas mais avançadas do universo conhecido. E como então sabemos, o Shibai ele é uma raça alienígena. Ele também realizou avanços em áreas tão variadas como então viagens espaciais, viagem no tempo, viagens extradimensionais, bioquímica, robótica, computadores polimétricos
polímetros sintéticos, comunicações, mutações, transporte, holografia, geração de energia, análise espectral e muitos outros. Ele é uma das poucas pessoas da Terra, humanas, que é especialista em outras dimensões e nos métodos para viajar para ela e através dela. Claro que vocês também querem saber o Shibai Otsutsuki venceria todos os heróis e vilões pesos pesados da Marvel? A resposta é, depende muito de qual personagem. Doutor Estranho, ele é um cara que derrotaria o Shibai. Manipulação de energia mágica do universo Marvel são divididas em 3 tipos diferentes: energias pessoais, energias universais e energias extradimensionais. Todo poder mágico ele é construído sobre um terreno comum, o de remodelar o poder existente encontrado em você mesmo, no seu universo, ou então invocado de outras dimensões, para formar aquilo que você deseja. Doutor Estranho, ele tem uma conexão com forças poderosas da Marvel, que deu a ele a oportunidade de ver e também entender o próprio tecido subjacente da própria realidade. Doutor Estranho, ele pode acessar as energias universais de sua dimensão natal e extrair energia mágica para seus próprios feitiços. O Strange também tem a consciência cósmica, como na vez que ele sentiu quando Mephisto alterou a realidade, ou seja, a onipotência do Shibai não vai surgir tanto efeito. E como o Shibai está além do plano físico, Doutor Estranho já realizou selos que é capaz de abrir dimensões como fez dentro da eternidade, o que faria ele achar onde o Shibai está e lutar contra ele em outra dimensão. Muitos personagens da Marvel, mesmo no baixo nível de poder, interagem, lutam contra seres cósmicos e até entidades muito superiores a eles. Isso, no universo dos quadrinhos, é algo super normal. A Feiticeira Escarlate, por exemplo, também é outra de peso pesado que venceria o Shibai com muita facilidade. Uma coisa que eu sempre deixo claro nos vídeos aqui: no universo dos quadrinhos existem muitos personagens com níveis absurdos de poder e nem precisa ser auge. Personagens base já estão com esse nível de poder. A cosmologia e conceitos que envolvem tanto Marvel, DC, fazem esses personagens terem muito poder naturalmente. E por isso que frequentemente vemos heróis enfrentando ameaças bem mais poderosas que o próprio Shibai. A Wanda é um desses casos. A magia do caos é uma forma mais antiga da magia, o primeiro brilho de compreensão cósmica e também acaso. Por mais que o Shibai tenha transcendido seu corpo físico, para os personagens nessa camada, isso é algo muito comum acontecendo. Detectar, viajar, lutar contra entidade de outro nível dimensional é algo também totalmente simples. Usando a Wanda como exemplo, atualmente ela detém o verdadeiro Darkhold dentro dela, sendo capaz dela fazer entidades mega poderosas de outras dimensões sofrerem 10 bilhões de anos de tortura, como fez com o Dormammu em segundos, e ele fugiu logo em seguida. O Thor e o Hulk são outros heróis de peso pesado que já lidam com ameaças absurdas. A Wanda, com seu manto de possibilidade, estava enfrentando a entidade Grider, uma entidade que engloba conceitos matemáticos e que ela também era poderosa o suficiente para apagar a morte da existência, e a Wanda venceu a Grider espalhando ela ao todo o tempo. Aqui não importa muito se o Shibai Otsutsuki ele é um deus em Boruto e que ele comeu inúmeras frutas da árvore divina, isso ainda assim não faria dele interagir ao nível conceitual dos personagens da Marvel, como comparação aqui. HQ Thor, Origens Dignas, quando o Donald Blake recebeu o poder do Thor, ele se sentiu além de qualquer coisa que ele pudesse compreender. Ele era o trovão em nível conceitual, se sentindo como estando conectado com tudo no sétimo cosmo. E para contextualizar, o sétimo cosmo ele foi a sétima versão da existência e também correspondida ao sexto cosmo ou sexto multiverso. Diferente então dos anteriores, ele não era controlado por uma única entidade, mas sim por duas entidades, infinito e eternidade. Ele foi destruído em eventos das incursões causados pelos próprios Beyonders, e mesmo assim, grande parte desses cosmos não se perdeu totalmente, pois foi preservada e também transferida para o oitavo cosmo. E antes da destruição completa, o Dr. Destino, o Victor Von Doom, conseguiu salvar fragmentos do multiverso ao usar o poder dos Beyonders e armazená-lo no próprio Homem Molecular, criando então o Battleworld. Depois disso,
isso, o Reed Richards, junto com o Franklin Richards, o seu filho, utilizou esse poder para reconstruir o multiverso. Resultado foi o oitavo cosmo, que é basicamente uma continuação do anterior, com apenas pequenas mudanças. Voltando então com a explicação. Uma coisa que muita gente esquece, muitos personagens de quadrinhos não lutam a sério, e levando então eles a se conterem por dois motivos. Primeiro, para não destruir nada à sua volta, seja então pessoas ou então local da luta, e o outro motivo é por justamente terem consequências catastróficas, seja então planeta, a galáxia, cosmo, universo, realidade ou a criação. O próprio Thor, quando estava com raiva, ele causou destruição por toda a existência e destruiu a raiz principal da árvore Yggdrasil, a mesma árvore que se conecta a dimensões e reinos, como então do Nabovol e do próprio Below. Mesmo Thor, como bebê, criava tempestades que tremiam Yggdrasil. A Guerra do Caos, onde então diversos deuses de panteões diferentes lutavam contra a entidade Mikaboshi, uma espécie de arauto do Oblivion, o Thor foi capaz de atordoar e nocautear um Skyfather Hércules com um ataque surpresa. Esse Skyfather Hércules tinha um poder além de todos os deuses da época, e ele também estava humilhando o exército de Skyfathers, que são chefes de panteões de nível Zeus, Odin e outros, sem dificuldade. E uma das provas que tanto Thor quanto qualquer outro herói da Marvel venceria o Shibai com facilidade é o que o próprio Thor feriu o Rei do Caos de forma considerável. Rei do Caos, para quem não conhece, tá? Surgiu como então um aspecto do Oblivion, a entidade que representa o vazio anterior à existência do universo. Ele é a personificação da escuridão primordial e do caos que existiu antes de tudo, e funciona como o oposto direto da própria eternidade. E com esse fato, eu acredito que nem eu mesmo preciso dizer que tanto ele quanto outros panteões de deuses da Marvel, que diversos outros heróis também, até mesmo vilões que enfrentam, estão muito acima numa escala dimensional de poder, cosmologia e capacidades, se comparando então com o Shibai Otsutsuki. Outro cara extremamente perigoso, sem precisar ser um deus, é o Victor Von Doom, cara, conhecido como Doutor Destino. Esse cara é tão perigoso que ele não precisa demonstrar força, velocidade, mas sim a sua própria inteligência, a tecnologia que faz dele capaz de ganhar vantagem sobre a maioria dos seus inimigos. Para você ter noção, Victor Von Doom conseguiu passivamente absorver os poderes do próprio Franklin Richards, e para derrotar o Aniquilador, um ser cósmico do Câncerverso extremamente poderoso, um local onde a morte não existe. Victor Von Doom é tão diferenciado que ele criou uma prisão sem tempo, espaço, história para aprender o Loki. Outra coisa também foi que ele quem absorveu os poderes do Beyonder, lidou com o homem molecular, e todos eles são entidades de nível extremamente superior. Usando então a ideia de que o Shibai apareceria na Marvel para lidar com seu primeiro desafio, que é os heróis e vilões, aqui tem que ficar claro que não teria como Shibai ir muito longe, ou mesmo ter a garantia que iria vencer. E comparando então com esses três, Otsutsuki, as coisas ficam ainda mais complicado para eles. O campo de força da Sunstorm já foi capaz de resistir momentaneamente às explosões de vários celestiais. Os celestiais são seres cósmicos criados pelo próprio primeiro firmamento, e eles se rebelaram contra o seu próprio criador, e ao destruí-lo deram então origem ao multiverso e iniciaram os ciclos de criação de universos. Eles participam da criação e manutenção de novos universos, escolhendo entidades para governá-los. E para quem já acompanha aqui os vídeos aqui do canal, sabe que os celestiais estão muito acima numa escala dimensional que o próprio Shibai, o que faria então a própria Sunstorm, por exemplo, aguentar-se um ataque da própria Kaguya, por exemplo. Só para vocês verem, o campo de força da própria Sunstorm resiste brevemente ao centro de uma incursão, a colisão de dois universos. Assim como Thor, seu irmão Loki, nos eventos de Loki, o Feiticeiro Supremo, foram uma ilusão feita pelo próprio Loki, pois ele julgava Doutor Estranho incapaz de ser o Feiticeiro Supremo. Esse Loki já era igual ao Loki base, que foi afirmado como uma ameaça a todo o multiverso, o oitavo cosmo. Mesmo o Loki base já seria capaz de lidar com o próprio Shibai. O David, ele é um mutante de nível ômega que tem centenas, se não milhares de personalidades diferentes, cada um dos seus próprios superpoderes e também habilidades, alguma delas de nível ômega. Ele tem o poder de rasgar a realidade ao meio, poder de destruí-la completamente, e foi afirmado pelo celestial progenitor como destruidor e criador
criador de universos. O Legião ele tem basicamente o poder suficiente para transcender o plano mortal e ir além até os céus superiores, mas ele simplesmente escolhe não fazer isso. Na Marvel existem diversos tipos de ameaças que não teriam tanto problema para poder enfrentar um Shibai ou qualquer outro Otsutsuki. A Agatha Harkness, a Cleia, Motoqueiro Fantasma, o Icano, Homem-Coisa, outros dois pesos pesados da Marvel que vale a pena também citar, ressaltar aqui, é a Jean Grey e o Hulk. Jean Grey, que é a própria Fênix, ambas são uma só. A Fênix está numa escala superior à morte. A Jean, ela é a alma de tudo que existe, sendo então a própria criação, ou seja, o Omniverso, e tudo isso falando então de forma base, sem auge nenhum. E falando então um pouquinho mais sobre o Hulk, o mesmo que enfrenta seres cósmicos e entidades de outro plano dimensional, e muitas delas além do plano físico, mas não é só isso. No caso então o Shibai, se ele enfrentasse o Hulk da vida, através então de formas de energia, o Hulk ele é capaz de destruí-lo, como fez com a forma de energia do Odin e a armadura de tecnologia celestial do Homem de Ferro com seus raios gama. O Hulk ele tem muito alter egos, personalidade, né? E vocês devem ter visto algumas, como então o World War Hulk, o World Break Hulk, o Hulk Demônio, o Filho Fraturado, o Hulk Selvagem e outros também. O Hulk Demônio, por exemplo, estilhaçou um fragmento que continha o poder da Nyx e absorveu seu poder sem sofrer nenhum dano. Em comparação, a Nyx enfraquecida, sem fragmentos, matou Zeus. O que eu quero dizer, cara, é que o Hulk ele tem a capacidade de absorver a energia do Shibai. O poder do Shibai, como então a onipotência, não surgiria efeito no Hulk, pois ele tem a resistência à telepatia, à manipulação da realidade. O Hulk demonstrou ter extrema resistência à telepatia e manipulação da realidade também. Nessa ocasião, a memória de todos sobre então Sentinela e o Homem-Aranha, quando foi apagada, só o Hulk que se lembrou completamente de quem eles eram. O mesmo Hulk que é quem é capaz de expulsar o Diona Hall na sua própria dimensão, com um único tapa. Temos também que lembrar que o Hulk é o avatar e filho do ser supremo Diona Hall. O Hulk ele tem um Hall dentro de si. Ele é tanto a mão de Deus quanto também a mão do diabo, a justiça, a punição, mas também a misericórdia. O Hulk é tão forte que ele quebrou o Pactum Artenos, um contrato inquebrável da realidade estabelecido pelo filho mais velho da Mãe dos Horrores, uma entidade além da existência e mais velha do que o próprio acima de todos, o Diona Hall, cujo mesmo Hulk quebrou as correntes feitas do primeiro firmamento que poderia sobrejugar a eternidade, uma entidade abstrata extremamente poderosa. Lembrando, isso tudo que eu estou falando é o Hulk base, Hulk principal, Bruce Banner, Universo 616. Você já tem noção que o Shibai não conseguiria enfrentar os pesos pesados da primeira camada da Marvel. Eu nem citei outros aqui. É justo e válido pensar que o Shibai não passaria da primeira camada. E mesmo se pensarmos na segunda camada e na terceira camada, onde ele teria que lidar com outros seres mais fortes ainda, como Galactus, o Ato, Te Protege, Hela, Mephisto, Kinu, Gorr, Dormammu, Dominions, Inverno Negro, Haddad e muitos outros, o Shibai não teria nenhuma chance. Shibai, Kaguya e Hagoromo não iriam muito longe no universo Marvel. Pararia em níveis mais altos dos heróis ali e pesos pesados, mas seriam uma entidade que venceria a maioria dos heróis e vilões e chamaria a atenção de muitas entidades. Até onde que você acha que o Shibai, a Kaguya e o próprio Hagoromo iria no universo Marvel? Já comenta aqui embaixo, usa o botão hypar do vídeo com seu like também e se inscreve no canal para vocês não perderem nenhuma novidade. Valeu, falou e até mais.